convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus caros irmãos, queridas irmãs, que presente, irmãos e irmãs que reza conosco pelas redes sociais, né? Eu gosto sempre de iniciar a nossa celebração dizendo que
que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o sacramento da plenitude do amor de Deus para conosco, que nos é revelado em Cristo. E diante disso rezamos, né? E muitas vezes apresentamos a Deus as nossas necessidades, não é? E penso que a gente precisa apresentá-las na esperança de darmos conta, né? De acolhendo a palavra de Deus, nos colocando na sua presença, aproveitando a palavra aí do Evangelho, né? Permitamos a Ele nos curar, sobretudo das nossas limitações, das nossas fraquezas, né? Nós rezamos hoje pedindo, né? Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. E aí é interessante a gente perguntar, a gente fazer uma revisão, né? E aí diante disso eu gosto de dizer sempre que se a gente prestar bem atenção na dinâmica ou na pedagogia da nossa celebração, né, da nossa liturgia, a gente poderia dizer assim, né, dentro dessa dinâmica, olhando o tempo que nós, conforme a liturgia é organizada, né, eu gosto de dizer assim que nós celebramos a nossa colação de grau, portanto a nossa formatura na escola de Jesus Cristo, ao celebrarmos Pentecostes, né, quando se realiza a promessa que Ele nos faz, né? Jesus nos diz, nos promete que Ele vai nos aperfeiçoar, né? Ele diz assim: João Batista batizou com água, eu porém vos batizarei com o Espírito Santo. E o que é isso, né? Nos dá a condição, nos permitir participar daquilo que é próprio de Deus, portanto, acolher em nossa vida sermos também divinos, né? Ou seja, participarmos da santidade de Deus, que nós rezamos em toda missa, né? A missa nós rezamos dizendo que santo é Deus, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Mas Ele, na sua misericórdia infinita, portanto na sua bondade, né, na sua imensidão de amor para conosco, nos permite participar da sua santidade, né, portanto da sua natureza, através da graça e de modo especial do sacramento do batismo. Olha para ver, né? Eu costumo dizer, sobretudo na celebração do batismo, que ser batizado é a gente ser enxertado na vida de Deus. Deus, dentro da técnica do enxertio, é o cavalo, aquele toco no qual é enxertado, é inserido o broto, que somos nós, possibilitando-nos dar frutos. E não é qualquer fruto, né? Bonito a gente recordar a nossa missão que herdamos de Jesus Cristo, né? Pelo Espírito Santo, nos permitindo assim clamar Abba, ó Pai, né? Portanto, nos transformando de servos em filhos, portanto, em herdeiros. E aí Deus espera, assim como Cristo já nos ensinou, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
e os envio para produzirdes frutos, e o vosso fruto permaneça. E que frutos são esses, né? Aqueles que são dignos do nome de cristãos. Portanto, nos dando a condição, né, de darmos conta, através de um dos dons do Espírito Santo. Quantos que são os dons do Espírito Santo mesmo? 7, né? E entre eles está, né, aquele que nos permite discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? O que é de Deus e o que é maligno. E como é que a gente vai saber se nós estamos produzindo esses frutos? Olhando a nossa realidade, né? Eu falo assim que é interessante se a gente for prestar atenção, né? E por isso eu gosto sempre de perguntar, mas qual é o efeito do que nós celebramos lá na nossa vida? Lá na nossa família, portanto lá dentro da nossa casa, né? No nosso trabalho, na nossa comunidade, portanto com a nossa vizinhança e por isso pelo mundo afora, né? E aí é curioso porque diante disso nós temos tanto para lamentar, não é assim? E por que é assim? Será não é porque nós estamos permitindo não sermos essa terra boa, porque todos nós recebemos, né, esse mesmo Espírito, recebemos essa mesma graça, portanto, acolhendo essa palavra. Mas que tipo de terra estamos sendo no mundo, não é? Será que somos essa terra que permite semente germinar e produzir? Ou será que não é aquela terra descoberta, né, que por isso a semente fica e os pássaros a carregam? Às vezes a gente é assim, não é? Por isso a gente não tem fruto nenhum, né? De cristandade, de santidade. E às vezes a gente ainda até justifica como se isso fosse. A gente até acha que isso é normal, não é? Quantas vezes a gente fala, né? Mas eu não sou santo mesmo, né, padre? Mas devia ser, não é? Porque não temos que ser perfeitos? Não. Deus não espera isso. Ele nos sugere, não é isso que o Cristo nos fala? Sede perfeitos, sede santos, como o vosso Pai do céu é perfeito, é santo. E Ele nos permite isso, né? E aí eu estava dizendo hoje nós celebramos na igreja uma festa muito especial dentro das festas marianas, né? Ou as festas de Nossa Senhora, celebrando a solenidade de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade de Arcos, não é isso? Pois é. E Nossa Senhora é o exemplo mais perfeito desse acolher essa semente que é a palavra de Deus e produzir fruto, né? Ah, mas ela é a mãe do Salvador. Mas ela é a mãe do Salvador exatamente porque primeiramente se coloca disponível, não é? Interessante se a gente for analisar, né? Olha para ver. Aquela conversa lá do anjo com a Nossa Senhora. Ah, padre, mas ela foi um anjo, né? Mas o que é anjo? Eu falo assim, e aí eu gosto de perguntar, quem aqui que já viu um anjo? Você já? Quem mais? E sabe por que a gente não vê? Tem anjo aí todo, a não ser que o Padre Marcelo seja mentiroso, né? Será que o Padre Marcelo Rossi é mentiroso? Eu creio que não.
Aliás, eu creio, não, eu tenho certeza. E o Padre Marcelo nos ensinou, e teve uma época que virou febre, né? Como é que ele falava? Fala até hoje, né? Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, só sei que está cheio de anjo por todo lugar. E a gente não vê. Olha, realizando aí a palavra, o que Jesus falou quando os discípulos cobraram dele? Por que você fala em parábola? E Jesus fala, né? Porque às vezes vendo não enxergam. Quantos anjos nós temos aí na nossa caminhada, né? Todo mundo aqui primeiro teve um pai ou uma mãe, não teve? Será que sem isso a gente existiria? Olha que tamanho de anjo. Depois a gente teve, por exemplo, na nossa caminhada como igreja, tivemos catequista, não tivemos? Que fez o quê? Nos anunciou a palavra. E aí vem por aí afora, né? Aqui na paróquia tem um padre, o pároco, né? Tem os ministros. Eu brincava aqui, não sabia, e perguntei aqui: essa farda é de qual pelotão, né? Os ministros da palavra, os ministros da Sagrada Comunhão, temos os acólitos, temos os coroinha, que são anjos, e tantos outros, né? Tem alguém aqui que faz parte de algum grupo? Tem, né? Vicentino, tem? Apostolado da Oração, e tantos outros, né? ECC, cursinho, e vai por aí afora, né? Olha que tanto de anjo presente na nossa vida, né? Nos anunciando, e nos anunciando qual que foi a primeira palavra daquele anjo para Maria? O que foi? Primeira palavra que o anjo falou para Nossa Senhora. Como é que começa? Ave Maria, ave cheia de graça. E quem de nós não somos cheios de graça? Mas quantas vezes a gente joga para lá, a gente mata, né? A gente deixa os passarinhos carregar, ou deixa os espinheiros cobrir essa semente, ou as pedras matar a raiz dessa plantinha, né? E por isso não produzindo. E aí, sabe, gente, eu fico curioso, né? Eu gosto sempre de perguntar: por que a gente reza? Por que a gente, por exemplo, vai à missa, celebra, né? E aí a gente tem a resposta na pontinha da língua: uai, pai, porque a gente tem fé, né? Eu falei assim: tem mesmo? Tenho. E é curioso, né? Já viu? O que a gente celebra na Eucaristia? Quando as crianças vão receber a Eucaristia pela primeira vez, como é que a gente fala que elas estão fazendo? Primeira comunhão. E nós fazemos isso toda vez, né? Mas é curioso, você já viu? A gente vem à missa, reza, e às vezes aí depois a gente sai, vai embora. A gente topa com 50 pessoas daqui, tem lá em casa. Para quantas a gente tem coragem de abrir a boca para dizer assim: bom dia? Graças a Deus que aqui em Arcos não é assim, né? Isso é só onde eu moro. Mas normalmente a gente vê muito isso, né? E aí é curioso porque quais são os frutos desse reino? E a gente podia enumerar, né? E eu gosto de falar assim que é interessante se a gente pegasse
cada semana a gente fazer uma revisão da nossa vida. Primeiro a gente colocar assim de um lado tanta coisa que a gente lamenta, né? E como que nós temos razão para lamentar, né? Violência, falta de compromisso, e vai por aí afora, né? Falta da verdade. Hoje mudou o nome, né? Hoje não existe mais mentira, né? Hoje ninguém fala mentira, só divulga fake news, né? Mudou o nome, ficou chique, por isso a gente pode fazer à vontade, né? Não é mais pecado. E aí a verdade vai ficando escondida, né? E por isso a gente tem tanta razão para lamentar tanta coisa, né? E por que é assim? Então, se a gente for enumerar de um lado, mas por outro, se a gente colocar de outro lado, né? E quais são esses frutos que Jesus fala que o Espírito Santo nos permite produzir? E são os sinais do reino, né? E aí a gente lembra lá de quando Jesus vai se apresentar, quem ele é e para que ele veio, né? Eu falo assim que a gente ainda está ainda tem muita gente que tem na cabeça que Jesus veio para correr o podão, né? Não, tanto é que ele nos ensina, né? Tem joio e tem trigo, e aí os ceifeiros querem já fazer essa separação. Não, espera para o tempo da colheita. Por isso ele fala, né? Eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já tem quem o julga, que é a palavra. E como essa palavra nos ilumina, né? Tanto é que a gente proclama cantando, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Só que a gente às vezes não deixa, né? Ela é lâmpada, mas está lá debaixo do alqueire, né? É luz, mas está abafada, apagada. E aí, em vez de a gente produzir o fruto da união, da comunhão que nós celebramos na Eucaristia, a gente cria divisão. Através de quê? Através das fofocas, através da falta, tanta coisa que está por aí afora, né? Olha para ver. Então a gente celebra, a gente mas escuta, mas parece que a gente não entende, né? Tal qual Jesus está falando aí. Ah, padre, mas a gente não dá conta de ser perfeito, e quem falou que a gente tem que ser? Olha para ver, ele fica satisfeito. Olha como é que é a dinâmica que ele fala, né? Que ele termina dizendo aí: esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Não tem que ser. Claro que tem alguns, e aí eu falo, né? O primeiro exemplo que nós temos que deu 100 por 1 é Nossa Senhora, que tem a coragem de dizer, né? Quando escuta, não significa que ela entendeu tudo de primeira, não. Ela não perguntou para o anjo, mas peraí, como é que vai ser isso se eu não... E o anjo, não se preocupe não, a sombra do Espírito te cobrirá. E cada um de nós. E aí diante disso ela disse, né? Então tá bom, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. E sai dali e já começa, né? Primeiro vai lá visitar Isabel, sua parente, se colocar a serviço de quem está em necessidade, né? Hoje a gente diria, e aí é interessante a gente lembrar como é que era Isabel, né? Idosa, morava num lugar difícil, né? Uma região montanhosa. Hoje a gente diria assim, né? Fazia parte dos mais vulneráveis. E ela vai lá
E quando ela chega, e a primeira coisa, e é por isso que eu gosto de falar dessa questão, né, que a gente sai da missa e não tem coragem de dizer um bom dia, porque parece que foi a primeira coisa que ela fez, né? Chegou lá e deve ter dado um grito: eu de casa, bom dia, tá todo mundo bom? Isabel leva um susto, né? E indaga: uai, de onde é que a mãe do meu Senhor me veio visitar? Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o que aconteceu? A criança estremeceu de alegria no meu ventre. Olha que maravilha! Olha o que nós podemos fazer e às vezes a gente não faz, por quê? Então penso que a gente precisa sempre perguntar, né? Qual é de fato o significado na minha vida de eu dizer que tenho fé, que eu acredito, que eu celebro? Isso muda alguma coisa? Isso me leva a assumir na minha caminhada o que é digno do nome de cristão? Ou será que continua da mesma forma, né? E eu continuo sendo, manifestando, produzindo aquilo que, ao contrário, é do maligno, que eu devo renunciar, para assim eu ser sinal da presença desse Deus no meu tempo, no meu lugar, e assim se realiza a sua vontade, ou seja, que o nosso mundo seja de fato o lugar da vida e da vida em plenitude. Assim, irmãos e irmãs, nessa alegria, com essa esperança, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador